Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para a gente falar algo da parte do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida e eu quero, juntamente com você nessa noite, engrandecer o nome do Senhor, aprender um pouco mais de Deus. Sei que o Senhor é fiel para nos responder, para falar conosco, e Ele é poderoso para nos ajudar e nos dar vitória. Deus é grande, meus irmãos. O poder dele é infinito, ele é imutável. Orar nessa hora, pedindo a Deus as suas bênçãos, que são maravilhosas sobre as nossas vidas. Dependemos dela a cada dia, tanto eu quanto você, dependemos de Deus, somos necessitados do Senhor, estamos vivos porque Deus é conosco. Ore a Deus junto comigo, chame sua família nessa hora, chame sua casa, marque amigos aí no vídeo, envie para outras pessoas. Eu tenho uma palavra forte da parte do Senhor nessa noite para a sua vida, e Deus é poderoso para nos dar vitória. Nosso amigo irmão Jeremias, irmão, família, sua casa, essa é a oração. Então vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus as bênçãos do Senhor. Ore a Deus comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Obrigado por mais um dia, por estar vivo. Sei que o Senhor é fiel e poderoso, Pai, para a glória do teu nome, mais uma vez nessa noite. Abençoe as pessoas que já estão nos ouvindo, abençoe aquelas pessoas que ainda vão nos ver, e que o teu nome, Pai, seja glorificado, que o Senhor seja magnificado na vida dessas pessoas, que todos possam contemplar a formosura do teu rosto e a tua grandeza sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço todas essas dos teus filhos que estão me vendo nessa hora, em um nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, é um muito falado, é um tema muito pregado, o tema é fé. Então abra a sua Bíblia, capítulo de número 1, versículo 1. Nosso irmão evangelista Jackson Costa, nosso irmão Maria, Deus abençoe, irmão Jackson. O irmão Jackson está desejando aí que Deus abençoe a cada irmão que está ouvindo a palavra de Deus. Um forte abraço, irmão Jackson, Deus te abençoe. Também o nosso irmão, a irmã Gil, em nome de Jesus. Eu peço para os irmãos que são daqui da igreja do Ligeiro também, para compartilhar nos grupos. Você também que está me vendo aí, compartilhe esse like lá nos grupos da sua igreja ou de amigos seus. Amém? É uma mensagem de Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra é a palavra do Senhor. Eu vou falar com você. Nosso irmão Diogo está perguntando: culto de que hoje? Hoje é o culto da palavra. Nós necessitamos da palavra de Deus, e ela é poderosa para nos edificar, nos dar força, nos encorajar. Você que achou aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto que fala de uma grandeza aqui, a fé. Qual o tipo de fé que você tem? Existem vários tipos de fé e nós vamos estar falando aqui nessa noite, né? E você tem que saber aonde você está, para onde você vai, qual é o seu objetivo em questões espirituais. Você tem que entender isso. Isso é uma questão que bate muito assim. As pessoas se perguntam muito: por que isso não acontece comigo? Qual é o meu chamado? Para onde eu vou? Eu vou dizer uma coisa para você, adiantando aqui: você vai até onde a sua fé diz que você vai, até onde os seus olhos da fé conseguem contemplar, é aonde você vai. Estou vendo também a minha prima Antônia, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, com toda a família. Vamos
caminhar, irmãos, na visão da fé. A fé, ela nos renova, a fé, ela abre o nosso entendimento, ela abre os nossos olhos. E você hoje vai ser esclarecido através da fé, para que os seus olhos se abram e você consiga enxergar outras coisas através da fé. Eu estou vendo muito problema, eu estou vendo muita dificuldade, porque você ainda não está olhando com os olhos da fé. Quando você começar a olhar com os olhos da fé, você vai conseguir entender que Deus é maior do que tudo, está no controle de tudo e pode todas as coisas. E se Ele olhar para você e você fizer uma petição com fé, você vai ver se cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Então, Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, versículo 1, chame a sua família. A gente não está com culto mais nas igrejas por conta dessa quarentena, mas o momento do culto é agora. Chame sua família, chame amigos para ouvir a palavra do Senhor. O que é mais importante nessa noite do que a palavra de Deus? Será que tem alguma coisa mais importante? De forma nenhuma. Então, meus queridos irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Forte abraço aí para a irmã Ana Paula, nossa irmã Adeilma, nosso irmão Anchieta Rodrigues. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, vamos lá. Hebreus capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ora, olha, presta atenção. Ora, a fé é o firme fundamento. Que ele está dizendo aqui. A fé é o firme fundamento. Fundamento é o quê? Fundamento é algo que sustenta. É algo que sustenta. Que um fundamento de uma casa é a sua estrutura, que é feita sobre a pedra ou sobre um concreto. Geralmente se faz uma estrutura de uma casa sobre algo bem firme. Então ele está dizendo aqui que a nossa fé é o firme fundamento. A nossa fé, ela não é fundamentada sobre alguma coisa. A nossa fé, ela lança fundamentos a outras coisas, a nossa vida intelectual, a nossa vida pessoal, o nosso dia a dia. Então a fé, ela sustenta todas as coisas. Então, o que é que a sua fé está sustentando? A sua fé, no mínimo, ela deve estar sustentando a sua vida. A sua vida tem que ser sustentada pela sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é sustentada pela voz da palavra de Deus, ela é aumentada. Então, ele diz aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé fundamenta as coisas que se esperam. Como eu disse, às vezes você está vendo muitas adversidades, muitos problemas, porque você não está olhando com os olhos da fé. Porque quando olhamos com os olhos da fé, nós esperamos coisas melhores. Esperamos que se esperam, as coisas que se esperam, a certeza daquilo que se espera. Então a fé, ela não parte do presente, ela parte do futuro. Você está entendendo? A fé é algo futuro, é algo que está para acontecer. Então eu tenho que entender que as coisas que estão ao meu redor, elas vão ser modificadas através da minha fé. Então a palavra de hoje para você é: tenha fé. E o que é fé? Enxergar além do momento presente, mas enxergar o momento futuro com bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Isso é a fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. A fé é o firme fundamento. A fé, ela sustenta os dias futuros, que o escritor aos Hebreus ele está dizendo. A fé, ela está sustentando as coisas futuras. Mas a minha vida está difícil, eu estou desempregado, eu estou doente, mas eu vou ficar bom. Deus vai me curar, a porta vai se abrir. Como é que você pode provar isso? Através da fé. A fé não se explica. A fé não se explica. Ninguém pode explicar a fé. Ninguém pode explicar a fé. Ninguém pode olhar para alguém e falar: o que você está pensando, o que você está projetando é algo falível, vai se acabar. Eu não posso falar isso
porque eu não sei a fé que está agindo na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem fé, então ela crê, e Deus é poderoso para abençoar a sua vida e lhe dar vitória e mudar toda a situação que ela está vivendo. Eu quero falar para você, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo nessa hora, essa palavra é para você. Deus quer que a sua vida seja mudada, seja transformada através da fé. Aí você pode dizer: a minha fé está um pouco devagar, eu estou um pouco devagar na fé. Então sacode a poeira, deixa esses pensamentos de lado, vamos colocar um óleozinho aí nas engrenagens e vamos movimentar a fé através da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje é para isso: a certeza das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se vê. Então a fé é isso, a fé é eu ter certeza das coisas que não estou vendo. Então eu vou falar aqui nessa hora, nesse momento, de 3 tipos de fé. Existem mais tipos de fé? Existem mais de 3 tipos de fé. Eu vou falar de 3 que vai dar uma amplitude naquilo que eu estou falando, e você vai levar os seus pensamentos aí para muitos âmbitos aí e vai entender algumas coisas diferentes aí. Olha só, primeira fé, numa ordem natural, ela como uma fé inicial, Então, a primeira fé, a fé natural, a Bíblia fala disso? Fala. A Bíblia fala, lá no livro de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Olha só, o homem natural. Então, qual é a fé de um homem natural? Um homem natural, ele entra em uma universidade. Ele diz: eu vou entrar, daqui a 4 anos eu vou sair formado. Isso é fé? É fé, uma fé natural, de coisas naturais. Eu vou construir uma casa, começa uma casa e depois ele vai crescendo a casa e daqui a pouco a casa se completa. Fé, isso é fé. Por exemplo, eu moro aqui em Campina Grande. Eu estou agora aqui no Ligeiro, eu moro em Campina, então eu vou sair daqui para Queimadas. Eu digo: eu vou para Queimadas hoje. Isso é fé, uma fé natural. Então Deus, ele deliberou fé para todo mundo. Até o ateu ele tem fé. Por que ele tem fé? Porque ele diz assim: se Deus existe, por que tem tanta gente passando? Existe um Deus que é responsável pela fome. Então ele acredita, e Deus não é algo visível, Deus é invisível, e para acreditar em Deus tem que ter fé. Aí a fé natural, você já viu muitas pessoas agradecendo a Deus, pessoas que não professam a mesma fé, pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, mas elas acreditam em Deus, elas sabem que Deus está no controle. Lá no fundo do seu coração, elas entendem que Deus está no controle de tudo e vai lhe abençoar, vai lhe dar vitórias. Acredita que Deus dá o vento, dá o ar que respiramos, a água foi Deus, de uma forma ou de outra, mas acredita, fé natural. Agora, existe o segundo tipo de fé, que eu classifico como a fé que produz milagres através de segundos. Fé que produz milagres através de segundos. Vamos ver um texto da Bíblia aí para você ver uma fé de alguém que ela discorreu a partir de segundos ou de terceiros, né? Cai na mesma colocação. Evangelho segundo escreveu Marcos. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo de número 5. Essa palavra você só vai entender, compreender direitinho no final, tá certo? Para você ter uma compreensão dela de uma forma extensiva. Você olhando uma parte assim, não vai dar para você compreender por completo. Mas vamos devagar que nós vamos entender. Vá acompanhando aí na sua Bíblia. Evangelho de Marcos,
capítulo 5, versículo de número 21, fala de uma mulher muito conhecida na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue. Olha o que diz a palavra: e passando Jesus outra vez para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos de um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olhe só, que coisa interessante. Olhe, o texto fala de uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. Segundo alguns historiadores, ela tinha uma hemorragia. Então, essa hemorragia já tinha 12 anos. Essa mulher, ela vai para muitos médicos. Tudo que ela tinha, ela gastou. Ela não pôde mais com a situação. Então, ela estava numa situação em decadência da sua saúde. A sua saúde estava decadente. Então, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Lembre-se de uma coisa: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé ela vai aumentando. Cada vez mais que eu leio, cada vez mais que eu ouço a palavra de Deus, a minha fé aumenta. Nesse momento, a sua fé está aumentando. A sua fé está aumentando naturalmente. Por quê? Porque você está ouvindo. Olha só, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus fazia milagres. Ela ouviu falar que Jesus abriu o olho do cego, que Jesus abriu o ouvido do surdo, que Jesus fez o mudo falar, que Jesus levantou o paralítico. Ela ouviu muitas coisas boas de Jesus. Então aquilo alimentou a fé daquela mulher. Quando alimentou a fé daquela mulher, ela colocou no seu coração, ela estava no seu coração pensando assim: eu vou até ele, e quando eu tocar nele, eu serei curada. A fé que produz milagres através de terceiros. Por que através de terceiros? Porque ela poderia pedir diretamente a Deus, e Jesus ali naquele momento era tido como um profeta. Então ela acreditava que iria acontecer através da vida daquele homem. Muita gente acredita: se alguém botar a mão em mim e orar, eu vou ser curada, eu vou ser curado. Se alguém orar pela minha vida, a porta vai se abrir. Se alguém pedir a Deus, rogar, impor as mãos sobre a minha vida, o milagre vai acontecer na minha vida. E isso é errado? De forma nenhuma. Isso é certo. Nós estamos vendo aqui na Bíblia Sagrada uma mulher com um problema sério, uma hemorragia, e ela foi até Jesus porque ela sabia que Jesus poderia curá-la. Jesus, ele pode fazer qualquer milagre. Mas olhe só, essa mulher, ela se aproxima, toca nas vestes de Jesus. Quando toca nas vestes de Jesus, no texto que discorre, aquilo que eu já li, o que acontece? Jesus sente que algo aconteceu. Agora preste atenção em uma coisa. Pense comigo aqui nesse momento. Existia muita gente com Jesus. Segundo o historiador Flávio Joséfo, cerca de 15 mil pessoas rodeavam Jesus. 15 mil pessoas. Então, para se aproximar de Jesus, tinha muita dificuldade para se aproximar. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela rompeu a multidão para se encontrar com Jesus. Quando a gente tem essa fé que produz milagre através de terceiros, nós temos que deixar algumas coisas de lado. Nós temos que deixar alguns pensamentos de lado. Nós temos que deixar algumas posições de lado e avançar até Jesus. Porque quando nós avançamos até Jesus, Ele faz o milagre. Tem coisas que parecem ser loucura,
Tem pessoas que pensam que às vezes estão orando, estão pedindo e não estão sendo ouvidos. Você não pode pensar assim. Você não pode diminuir a fé que está em você. A fé que está em você, ela tem que aumentar. Então você tem que pedir a Deus e crer que Ele é poderoso para operar na sua vida. Eu sirvo a Jesus faz 13 anos que eu sirvo a Jesus, 13 anos. Mas logo no início da minha fé, quando eu comecei a servir a Jesus, eu passei por uma situação complicada. Eu estava com uma enfermidade, eu tinha um problema no estômago. Eu me tratei durante 1 ano e 3 meses lá no hospital em Maceió, e passei 1 ano e 3 meses me tratando desse problema. Era uma dor que eu sentia muito forte no estômago. Então, meus queridos, quando eu terminei o tratamento, eu estava do mesmo jeito. Eu estava sentindo dores no estômago do mesmo jeito. Passou-se um tempo, eu voltei para aqui para Paraíba, então me converti. E lá no livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 7, a Bíblia Sagrada diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isto será feito. Então eu recebi essa palavra. Deus falou comigo através daquela palavra. E quando eu ouvi aquela palavra, eu senti que Deus falou comigo. Eu disse assim para Jesus: Jesus, eu estou no Senhor, agora eu estou te servindo, e as tuas palavras estão em mim. As tuas palavras estão em mim. Eu disse: me cure dessa enfermidade que está no meu estômago. Meus queridos, você que está me ouvindo agora, aumente a sua fé. Na hora que eu pedi a Jesus, Jesus me curou na mesma hora. Eu passei 1 ano e 3 meses me tratando um médico, um especialista de primeira qualidade em assunto dessas questões de estômago. Então ele, um bom especialista, mas ele não conseguiu resolver através da medicina. Eu tomava remédio de manhã, de tarde, de noite, não conseguiu curar essa enfermidade. Quando eu pedi a Jesus com fé, acreditando na sua palavra, eu fui curado na mesma hora. Jesus ainda opera milagres. Agora você tem que crer na palavra de Deus. Essa mulher creu, ela ouviu a palavra, ela ouviu alguém falar de Jesus e ela creu. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Guarde essa palavra, creia. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Essa mulher acreditava que o milagre ia acontecer e ela foi curada naquela mesma hora. Eu digo para você com toda certeza, da mesma forma que foi essa mulher, assim como foi eu. Se você tiver um problema de saúde e você apresentar ao Senhor nessa noite, crendo que Deus irá fazer, Deus vai tocar em você ainda hoje. Deus vai tocar em você ainda hoje e o milagre irá acontecer. Então diz a Bíblia Sagrada que quando ela toca, Jesus sente algo diferente. Eu volto aqui a atenção mais uma vez. Olhe só, tinha muita gente ao redor de Jesus e muita gente tocava em Jesus. Naturalmente, uma multidão de cerca de 15 mil pessoas andando, com certeza Jesus era tocado, mas só a mulher recebeu o milagre. Só a mulher recebeu o milagre. Por que ela recebeu o milagre? Que ela ia se aproximando de Jesus e no coração dela, ela ia dizendo, olhe só, ela ia dizendo, quando eu tocar na veste dele, eu serei curada. Eu serei curada. Se eu vou me aproximar e vou tocar, e o milagre vai acontecer. Então é a fé dela dizia isso. Fé é certeza. Ela estava certa que quando ela tocasse em Jesus, ela iria receber o milagre. Tem muitas pessoas hoje incertas, muitas pessoas hoje pensando com 2 pensamentos. Hoje não, você tem que centralizar a sua visão e acreditar somente em Jesus. Às vezes acredita em tanta coisa, olha para tanta coisa e não resolve nada. Centralize a sua fé em Jesus. Foi o que essa mulher fez. Ela tocou em Jesus e na mesma hora ela foi curada. A Bíblia diz que Jesus perguntou para ela, quem foi que me tocou? Então o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, a multidão te aperta. Ele estava dizendo em outras palavras, está todo mundo te tocando, Jesus. Como é que a gente vai saber quem foi que te tocou? Aí Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, alguém tocou em mim diferente. Qual foi a diferença da mulher do fluxo de sangue?
A diferença foi a certeza que ela tinha que seria curada. Você tem que ter certeza. Essa é uma fé que nós recebemos o milagre através de outras pessoas. Ela tinha fé em Jesus, e Jesus, quando ela não precisou, Jesus não precisou fazer nenhuma oração, não precisou falar nada para ela apenas tocou. Então hoje é noite de você tocar em Jesus pela fé, e quando você tocar, automaticamente o milagre irá acontecer na sua vida e o nome de Jesus será glorificado. Aí olhe só, quando ela toca, que ela recebe o milagre, a Bíblia diz que quando ela recebe o milagre, diz a palavra do Senhor, que Jesus, quando fala com ela, Jesus diz para ela, mesmo assim, olha o que Jesus diz para ela: vai, filha, porque a tua fé te salvou. Olha Jesus falando da fé, a tua fé te salvou. Será que você tem fé nessa noite para tocar em Jesus? Será que você tem fé para apresentar algo a Jesus nessa noite? O que é fé? Certeza. Apresentar a Jesus. Jesus está aqui Jesus, que faça esse milagre, e Jesus ele vai operar na sua vida através da sua fé. Não é brincadeira, isso aqui não é conversa de carochinha. Nós estamos falando da palavra de Deus, que é poderosa para operar milagres na minha vida e na sua vida. Isso aqui não é nada incerto, isso aqui é certo, é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então a fé natural, falamos agora também da fé que produz milagres. Em qual estágio você está? Em que você acredita? Até onde você acredita? Em que você acredita? Eu acredito em Deus. Eu tenho fé que Ele vai fazer o milagre. Ele vai operar na sua vida, porque Ele é fiel. Meus irmãos, nós estamos encarando um problema nacional ou mundial, tão falado. Facebook, Instagram e tantas outras coisas estão falando sobre o coronavírus. Qual é a sua fé? Qual é a sua certeza? O que é que você está esperando? Olhe só, foi feito um jejum no dia 5 desse mês, aonde disseram os especialistas que seria o maior pico da 5 ao dia 15 do mês de abril, ao dia 15, e você olha pelos dados da OMS que a partir do dia 5 o vírus começou a diminuir, as pessoas contagiadas começaram a diminuir, as pessoas em estado que estava sendo levado a óbito começaram também a diminuir. As pessoas não viram que a igreja, que o povo de Deus, que nós estávamos jejuando domingo por esse propósito. E eu digo para você, Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu a sua oração e mudou a história do nosso Brasil. Os Estados Unidos, a situação está muito agravante, está se levantando, na Itália também, mas no Brasil está diminuindo. Por quê? Porque o povo está reagindo com fé. Deus quer que você reaja com fé, acredite em Deus, se aproxime de Deus, e você vai ver muitos milagres acontecerem na sua vida, na sua casa, na sua família. Poderia falar de muitos milagres aqui, que eu presenciei, que eu vi Jesus operar, mas o tempo não me deixa para mim falar do terceiro ponto. Primeiro ponto, a fé natural. Segundo ponto, a fé através de terceiros. E terceiro ponto, olhe só, a Bíblia diz que Pedro e João, capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro e João subiram ao templo 3 horas da tarde, assim como fazia de costume, e ali havia um homem coxo desde nascença, que era colocado nas portas para pedir esmola. Olhando ele para Pedro e João, disse: peço-te, me dê uma moeda, uma esmola. Pedro e João, olhando para eles, disseram assim: nós não temos prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, te levanta e anda. E Pedro estendeu
a mão, tomou o coxo pela mão, e os seus pés se apoiaram no chão, e ele se levantou. Ele só, meus queridos, primeiro a fé natural, segundo a fé através de terceiros, e terceiro o dom da fé. Existe um dom por as outras pessoas, e Jesus operar milagres, para você não depender de ninguém para orar por você, mas para que você ore, estenda as suas mãos em nome de Jesus, e o nome de Jesus seja glorificado. Eu digo uma coisa para você: Jesus, ele fez uma parábola da fé, uma comparação da fé. Ele disse: a fé é como um grão de mostarda. Não tem problema nenhum de você estar nesse estado inicial aí de uma fé natural, acreditando apenas em Deus, mas a sua fé está lá. Você vai se alimentando da palavra, e daqui a pouco você vai pedir algumas coisas a Jesus, e Jesus irá fazer. Você vai ver Deus realizar milagres através da sua petição. E por último, você vai ver o dom da fé agindo na sua vida. É você, alguém está doente, você fala: você não vai morrer, porque Jesus é maior na sua vida. Você vai olhar para alguém que está enfermo e vai falar: receba cura em nome de Jesus, e a pessoa vai receber através da fé. Isso é o dom da fé que está em 1 Coríntios capítulo de número 12, o dom da fé. Deus quer que milagres e maravilhas aconteçam através da sua vida. Aí você pode me perguntar: e como isso começa? Exercitando. Exercite a sua fé. A sua fé não pode ficar parada, você tem que orar. Eu vou dizer uma coisa para você: em primeiros momentos não vai funcionar, não vai dar certo, você vai falar com toda certeza, você vai acreditar, mas Deus está polindo a sua fé. Daqui a pouquinho a sua fé ela vai começar a aumentar, e você vai ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo renovadas, pessoas abençoadas através da sua vida. O dom, ele faz com que ele vai lhe capacitando, ele vai lhe ajudando para que pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Olhe só, é do propósito de Deus que pessoas sejam abençoadas através de você. Mas o que é que você tem que fazer? Exercite a fé, leia a palavra, aprenda a palavra do Senhor, e quando você aprender a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, os milagres irão acontecer. Eu digo para você com toda certeza, nessa noite vai acontecer milagres na tua casa, vai acontecer milagres no meio dos teus, na tua família, coisas irão mudar. Agora você, da sua fé, como é que eu uso a minha fé? Eu tenho que me posicionar numa posição de fé. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos, nós falamos, e quando nós falamos, as coisas começam a acontecer através da fé. Deus, ele olha para nós e ele começa a operar o milagre através da nossa vida. Deus quer operar milagres através da sua vida e na sua vida. O Deus que operou na minha vida, eu já vi operar muito a vida de outras pessoas. Com certeza quem está me vendo agora já me viu impondo as mãos sobre enfermos e Jesus curar. Jesus quer mais pessoas, é claro que ele quer, querido. Deus quer te usar, Deus quer usar para que milagres aconteçam na tua vida e através da tua vida. Ore mais, leia mais Bíblia, guarde a palavra no seu coração. A decisão, você na fé, Deus vai se apoderar de você, e o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra aí, veio diretamente do trono de Deus para a sua vida. Fé natural, a fé que produz milagres através de terceiros, e o dom da fé. Guarde isso para a sua vida, aonde quer que você esteja, em qual desses teus 3 períodos, haja pela fé, que as coisas irão acontecer e o nome de Jesus será glorificado. Eu vou dar uma receita da fé, só uma, tem várias coisas falando da fé. Vou dar uma receita da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. A palavra de Deus diz: o justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Você que tem fé, não retroceda. Você que tem fé, não pare. Você que tem fé, continue orando, mas não chegou, continue orando, continue acreditando, e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida.
Vou estar orando, meus queridos irmãos, pela sua vida nessa hora. Essa mensagem vai lá para o YouTube, você coloca lá Evangelista Elton Adelino, e você vai receber essa palavra lá no YouTube. Eu vou estar orando por você e Deus vai estar fazendo milagres. Passe essa mensagem para outras pessoas em nome de Jesus. Vamos orar agora, esse é o momento da oração. Se tiver alguém perto de você, chame para orar junto conosco. Vamos todos em uma só fé clamar o nome de Jesus, e eu creio que Jesus vai fazer na sua casa. Olhe para mim, olhe muito bem, em nome de Jesus Cristo. Esse vírus não vai chegar na tua casa, não vai chegar na tua família, não vai chegar no meio dos teus. A fé em Cristo vai te proteger desse mal que está sobre a terra, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Nós estamos passando aqui, não tive nenhum dessas questões aí de tosse, de gripe, nada. Em nome de Jesus Cristo, eu entendo que a mão de Deus sobre a minha vida, assim será sobre a sua vida também, e o nome de Jesus será glorificado. Vamos orar, meus queridos. Eu vou orar por você, para que Deus opere o milagre. Se você tem qualquer tipo de enfermidade, nesse momento coloque a mão aonde tem a enfermidade. Se for uma pessoa, um amigo seu, uma amiga sua, apresente essa pessoa em oração, e o nome do Senhor será glorificado nessa hora, pelo santo nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o Deus que opera milagres, Tu és um Deus de maravilhas. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. E eu oro agora, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo agora, que está com enfermidade, que está com a mão em cima da enfermidade. Eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus, e dou ordem, todo mal desapareça, toda enfermidade desapareça agora, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão nos ouvindo acerca dessa pandemia mundial. Eu oro, Senhor, coloca a Tua mão sobre ela, coloca a Tua mão sobre ele. Não deixe que isso chegue na sua vida, mas que ao passar todo esse processo, ele esteja glorificando o Teu nome e dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, e que o Senhor é poderoso. E sobre a vida dos Teus filhos, Pai, eu declaro a Tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem para que outras vidas sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Um forte abraço e que Deus os abençoe em nome de Jesus.